Se você abrir qualquer rede social, em menos de 5 minutos você vai ser impactado por um tipo de vídeo muito específico. Aqueles que falam que você precisa acordar às 5 da manhã para você ser uma pessoa bem-sucedida, que o teu dia só começa se você tomar um banho trincando de gelado. E a lógica por trás de todos esses vídeos, o conceito que eles querem te vender é que você tem que comportar como se fosse uma máquina implacável, que não erra, não falha. Você tem disciplina. E a mensagem que esses vídeos passam é uma só. Você tem que agir como se você fosse um soldado. Você tem que engolir o choro e fazer as coisas simplesmente porque elas têm que ser feitas. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Se essa disciplina forçada, se esse comportamento rígido e inflexível, essa autocobrança são tão bons assim, por que a gente é a geração mais estressada, ansiosa e paralisada da história da humanidade? E a verdade é que o conceito de disciplina foi sequestrado. Nós fomos convencidos de que a vida é uma batalha da gente contra a gente mesmo, que o nosso objetivo final é superar a nossa própria mente, as próprias emoções, para ser uma máquina de produzir, para ser imparável, para ser inquebrável. Mas será que essa é realmente a única opção? Será que esse é o único caminho que a gente pode seguir? Ou será que existe algum caminho alternativo? Algum caminho que seja mais humano, que seja mais gentil com você mesmo e que te permite se desenvolver sem que você tenha que ser um carrasco com você mesmo? Vamos conversar um pouquinho sobre o conceito do que é disciplina e como ela é vendida pra gente hoje e que talvez você ter a disciplina de um monge seja mais construtiva para você do que ter a disciplina de um soldado? E vamos começar falando sobre a disciplina do soldado, que é essa disciplina que a gente vê por aí. O que acontece? Como é que é a formação de um soldado? Ela parte do princípio de que a exigência tem que ser externa, ou seja, tem alguém te cobrando para você fazer as coisas. A dinâmica do soldado é baseada na servidão, ou seja, um soldado faz basicamente o que alguém falou para ele fazer. Ele nega a própria natureza, nega a própria vontade, ignora as próprias emoções e sentimentos e simplesmente segue ordens. É isso que um soldado tem que fazer. E essa dinâmica ela é fundamentada em uma motivação externa. Ou seja, tem alguém fora de você que está te dando as instruções e a tua obrigação é basicamente seguir elas. Se você seguir, você é recompensado. Se você não seguir, você é punido. Aqui a gente tem uma dinâmica de força que vai atuar ali dentro desse conceito. A questão é que para você se manter nessa disciplina, você precisa, primeiro, ter uma recompensa ou uma punição. Recompensa se você fizer certo, punição se você fizer o errado. E você também precisa ter força de vontade, porque se você não tiver força de vontade, você vai desistir no meio do caminho. E a questão é que a força de vontade é um recurso escasso. A gente não consegue mantê-la por muito tempo, caso a gente não tenha algum tipo de recompensa associada a ela. Ou seja, a gente sustenta a nossa disciplina a partir de valores que eles são muito delicados, eles não são sustentáveis no longo prazo, a não ser que tenha alguém te cobrando. Por isso que entra a lógica da punição. Você se punir por não ter cumprido alguma coisa faz com que você mantenha a disciplina. E o problema é que essa disciplina militar ela vai se basear em dois pilares, que são a pressão externa, ou seja, o medo de você ter alguma punição ou você ser mal visto, e a coerção interna, em que você próprio vai se cobrar e você vai se sentir culpado em relação a conseguir ou não conseguir fazer as coisas. A questão é que isso vai te trazer um cansaço absurdo, isso vai te sobrecarregar e deixar mais estressado. Ou seja, não é saudável para você ter esse nível alto de cobrança. Inclusive é por isso que a maioria dessas pessoas que entram nessa autocobrança militar acabam espanando em algum momento, tendo uma crise de burnout ou simplesmente se frustrando e não conseguindo desenvolver nada. Daí joga a culpa nela própria, porque afinal de contas se ela não conseguiu é porque ela não teve competência suficiente para fazer isso, afinal de contas era só fazer. Essa lógica é vendida como se fosse a solução final dos teus problemas e se não der certo a culpa é tua. E você acaba se vendo preso numa armadilha que você não sabe nem como fugir. E em contraparte a isso, quando eu comecei a me interessar pelo budismo, eu fui apresentado a uma forma de viver e de interpretar a realidade muito diferente, ela é completamente oposto disso, em que eu não preciso ter uma cobrança externa, eu não preciso ter uma sensação de culpa por não conseguir fazer as coisas, eu tenho que ter a consciência dos porquês. Eu preciso saber o porquê que aquilo é importante, eu preciso saber por que aquilo deve ser feito. E a partir do momento que eu tenho essa consciência, que eu tenho conhecimento do qual é o motivo por trás daquilo, deixa de ser uma dificuldade. Não tem cobrança, não tem culpa, não tem pressão, é simplesmente você entender que aquilo precisa ser feito, que aquilo é importante e dada a importância daquilo, aí sim você vai fazer. Um monge não luta contra a própria mente, ele não luta contra a própria natureza, ele observa. E a disciplina vai nascer dessa observação, da clareza do motivo, do porquê você precisa fazer as coisas. Onde agora você estar cansado não é um problema, é algo a se observar. Por que você está cansado?
será que você não deveria estar descansando? E você olhar a frustração em relação a ter ou não ter alguma coisa passam a ser mais um motivo para você entender a importância daquilo do que necessariamente algo que você tem que sentir vergonha. Então agora você não vai gastar energia brigando contra a tua própria mente, você não vai gastar energia brigando contra a própria natureza e tentando se recusar a simplesmente se adaptar ao meio e fazer o que precisa ser feito. Você não vai desperdiçar energia e se tratar mal porque você está se sentindo cansaço, você vai entender e aceitar esse cansaço. Ele faz parte do processo, é parte da dinâmica e você tem que aprender a lidar com ele da melhor maneira possível. Ao invés de ficar se sentindo mal com você mesmo por você não conseguir fazer coisas que você julga como sendo importantes, você começa a se perguntar se isso é realmente importante, se é isso que você realmente quer, porque talvez não seja. Daí nesse caso você só está cultivando a tua própria infelicidade, se forçando a alguma coisa que talvez não seja nem importante para você. A verdadeira disciplina para um monge não surge da força, não surge da cobrança, surge da consciência. A partir do momento que você sabe a importância de algo e o valor que esse algo tem para você, se isso realmente tiver valor, não vai ser um esforço para você fazer isso. A partir do momento que você entende e aceita a própria natureza das coisas e a forma como você funciona, tudo vai ficar mais fácil, porque agora você está em uma dinâmica que favorece você. Você não se obriga a se encaixar em um modelo que talvez não funcione para você. Você deixa de lado a ação do soldado que simplesmente vai agir no automático e receber ordens para você começar a estruturar algo que seja realmente importante. Algo em que você tem consciência da tua escolha, você sabe que aquilo é o que você quer e por isso não tem cobrança. Você não se sente mal por não fazer alguma coisa, porque você sabe que o que você precisa fazer é o que você quer e não o que você está sendo forçado. A disciplina militar, ela tem uma estética e um discurso que eles são muito fáceis de se comprar hoje em dia. Você só vai dar errado se você não fizer as coisas do jeito certo. Você precisa se comprometer e se colocar como prioridade. Você precisa fazer o que precisa ser feito sem reclamar, mas isso ignora completamente que a vida é a vida. A vida acontece, nem tudo vai sair do jeito que você quer e você tem que aprender a ser flexível. Você não precisa impor a tua vontade a você mesmo, você tem que alinhar ela à realidade. Talvez o que você queira não seja atingível hoje, mas o que você precisa fazer para que isso seja? Talvez aquela disciplina rígida de acordar às 5 da manhã todo dia e correr meia maratona antes do café da manhã não sejam exatamente o que você pode fazer hoje. E isso não é um problema. O problema é você fazer isso sem que você queira, só porque alguém falou que é isso que você tem que fazer. Dentro da linha taoísta do budismo, existe um conceito chamado Wu Wei, que também é conhecido como não ação ou ação sem esforço. E ele não é preguiça, não é você não fazer as coisas, e sim fazer com que esse processo de executar essas atividades e essa rotina sejam tão naturais para você que elas não exigem nada. Elas não cobram nenhum esforço, elas não têm nenhuma imposição, não existe uma regra ou alguém cobrando para você. É simplesmente parte do que precisa ser feito. Elas não exigem luta interna, elas não exigem autocobrança, é simplesmente as coisas sendo o que elas precisam ser. E essa ação, ela surge da consciência e não da imposição. De você saber o valor, saber o porquê daquilo, e não de você se forçar a fazer alguma coisa. A disciplina do soldado tem o seu valor. Ela ensina pra gente que as coisas precisam ser feitas, mesmo quando você não tem vontade. Mas a disciplina do monge nos ensina que existe um caminho mais fácil, que se você quiser fazer as coisas, você não vai sofrer nesse processo. Você não precisa se tratar como um sargento, gritando com você mesmo o tempo todo para que você faça as coisas. Talvez agir como um monge, observar o que está acontecendo, observar você mesmo e entender o porquê dessa resistência, o porquê de você não querer fazer, e se lembrar o porquê você está fazendo isso, seja um caminho para você ter uma evolução muito mais sustentável, sem cobrança excessiva e com resultados muito mais duradouros. A questão é não agir com o ego, e sim com a intenção, entender o que você realmente quer e o que realmente importa. Se você tiver consciência dessas coisas, é muito pouco provável que você não consiga fazer elas, porque você sabe que elas são importantes. Mas isso parte de você saber o que é realmente importante. Conheça as tuas motivações, saiba qual é o teu porquê, e você vai ver que o processo vai ficar muito mais fácil. Então, da próxima vez que você travar ou você sentir vontade de procrastinar, por que ao invés de se cobrar, se tratar como se você fosse um responsável, a pior pessoa do mundo, você não para um pouquinho, respira e tenta entender o porquê você não quer fazer? Tenta lembrar qual é o verdadeiro motivo por você estar fazendo aquilo. Tenta lembrar qual é o teu objetivo e como isso vai te ajudar a atingir ele. O soldado exige obediência pela força. O monge age pela consciência. Um rio não precisa se esforçar para chegar no mar. A única coisa que ele tem que fazer é fluir. E agora a decisão sobre qual caminho seguir é totalmente tua.
você pode continuar se cobrando como se você fosse um robô, ignorando as suas emoções e seus sentimentos. Você vai conseguir se desenvolver? Vai. Ou você pode escolher um caminho mais consciente, em que você olha para você mesmo e se respeita enquanto uma pessoa. Você vai se desenvolver, talvez em um ritmo mais rápido, talvez em um ritmo mais lento, mas um ritmo muito mais tranquilo e que vai te trazer muito mais bem-estar no longo prazo. Além de que vai ser uma coisa que você vai conseguir sustentar por mais tempo. Se esse vídeo fez sentido para você e você se sentiu um pouco mais leve por saber que não precisa se comportar como um robô e se tratar com um pouquinho mais de carinho, se inscreve no canal pra gente continuar a discussão e deixa um like no vídeo. E também me conta aí nos comentários, onde que você acha que você precisa colocar um pouco mais da visão do monge na tua vida? Em que áreas você acha que ter uma consciência do motivo das coisas pode te ajudar a ter uma caminhada um pouquinho mais fácil? Deixa aí nos comentários que eu quero te conhecer um pouquinho melhor. Obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.